Pessoal do YouTube, aqui no Memorial do Descobrimento, Porto Seguro. O pau-brasil, ele é da família Cassiopeia, significa com espinhos. A variedade é grande e a maior reserva está em Pernambuco, 100.000 pés. O dendezeiro é da onde extrai o óleo de dendê. A pitangueira, o chá é ótimo para garganta e para diarreia e serve como diurético. O cajueiro é do nordeste do Brasil, a fruta é a castanha e o caju é a polpa. O café da mata é utilizado para artesanato e moda. As fotos ficam para a volta, você ficar parado, observação também, para ele voltar igual. Aí no final fica mais tranquilo, assim, parece o modo baiano, devagar, à vontade. Vamos ver se aqui é uma câmera. Você tem uma câmera. Esta é a imagem da Torre de Belém, local de onde saiu a expedição de Cabral. Do outro lado, a imagem do Palácio da Pena, local onde os reis passavam o verão. Nos conhecer o Salão de Portugal. Wilson Cruz é o fundador do espaço, a Lúcia Maria é a coordenadora e estes são os beneméritos apoiadores. Como forma de decorar o salão, temos várias obras em azulejo. Isso aqui é a casa ao Leopardo. Esta é a Lisboa Antiga e esse é o Cavaleiro. As obras em azulejo são réplicas, só servem para decorar. Este é o Mosteiro de Jerônimos, monumento aonde Vasco da Gama, junto com reis, foi sepultado. Essa é a vela portuguesa. A cruz no centro é da Ordem de Cristo, a primeira bandeira a tremular no solo brasileiro. Por esse lado, por favor. Duarte Pacheco, navegador português, que teria chegado 2 anos antes de Você vê melhor. naquela época pertencia oficialmente à Espanha. Então ele teve que guardar. E esta é uma cena marítima e campestre. O azul sobre o branco traz o nome azulejo. O original está no Museu Internacional, que fica lá em Lisboa. O mapa do mundo da Idade Média tem registrado Europa e África e o mar Mediterrâneo. É usado ao contrário, acreditavam que, ultrapassando o Aninho, existiria um abismo e monstros. E com esse pensamento, os reis tinham o controle e o domínio da terra. Infante Dom Henrique, fundador da Escola de Sagres, discípulos, Joeanes, primeiro a ultrapassar a linha, provou que não existia monstros. Bartolomeu contornou o sul da África, o Cabo da Boa Esperança abriu o caminho para as Índias. Já o Vasco da Gama, por mar, foi o primeiro português a alcançar as Índias. A obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, foi inspirada na viagem do Vasco. O quadro com caravelas, as primeiras notícias de caravelas lançadas ao mar, foi em 1455. Graças à elegância e à beleza, e o número de velas recebeu esse nome de caravelas. A estante decorativa com bíblias, temos a obra Os Lusíadas, padrão de igreja da época. Bem, o Duarte Pacheco foi um navegador que veio ao Brasil antes que Cabral. Não foi descobridor, pois
O Duarte chegou entre Pará e Maranhão, que era da Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. E sendo ele português, não podia contar nada, a não ser ao rei. Para avisar o rei que tinha chegado aqui, fez aquele documento. Na volta os senhores podem ler. Para que não fiquem dois monitores tão próximos aqui no salão, falando a mesma coisa ao mesmo tempo, um vai atrapalhar o outro. A partir de agora, seguirão com a Thalita, aquela baixinha ali. Estão em ótimas mãos, eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, apesar do tamanho, sabe muito, tá? Só vou perguntar. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Temos aqui os três principais reis de Portugal. Dom João I, mestre da Ordem de Avis, ordem da cavalaria portuguesa que tinha por objetivo combater os mouros. Dom João II, príncipe perfeito, assinou o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, permitindo 360 léguas a oeste do Cabo Verde. Dom Manuel I, ou Venturoso, governou Portugal quando as grandes descobertas portuguesas aconteceram, quando Vasco da Gama chegou às Índias e quando Cabral chegou em terras brasileiras em 1500. Nessa época, Portugal estava no auge das expedições marítimas. Em cima da mesa temos uma capela mostrando a religiosidade dos portugueses naquela época. E essa é a pintura do Pedro Álvares Cabral, doada pela escola Frei Henrique para este memorial. Ao chão temos um relógio de sol. Cabral, quando aqui esteve, trouxe contigo um astrônomo, se chamava Mestre João. E com os instrumentos precários daquela época, ele mediu a latitude e longitude, errando apenas em poucos graus. O sol bate na lâmina, formando uma sombra aqui de corais, das 7 da manhã às 4 da tarde. Em dias nublados, os portugueses não viam os horários. Como aqui o local é fechado, não tem como ver as horas. A partir só da 1 da tarde, que o sol bate de lá pra cá. Brasão da família de Cabral, criadores de cabras na cidade de Belmonte. Pode ter surgido o nome. Cabral, cabras, cabras, Cabral. É bem possível. A luminura de Cabral é moldurada pelos brasões nobres da época, dando destaque ao brasão especial, o brasão de Portugal, sustentado por 2 anjos, que assim representa a religiosidade dos portugueses naquela época. Ele se chamava Pedro Álvares de Gouveia, assinando o sobrenome da sua mãe, Isabel de Gouveia. Um ano depois da descoberta, em 1501, ele passou a se chamar Pedro Álvares Cabral. Dom Manuel permitiu a ele esse privilégio, que é só concedido ao filho mais velho. Mapa de cantinho que nos dá a ideia da delineação da costa brasileira. Esse mapa é da data de 1502 e o Brasil foi descoberto em 1500. Aí fica a pergunta, será possível em apenas 2 anos delinear toda a costa brasileira? Ou a costa brasileira já era uma velha conhecida dos portugueses? Esse mapa ficou sumiço de Portugal por 2 séculos e foi encontrado em uma salsicharia na Itália, fazendo decoração das paredes. Legal. Para encerrar a visita ao salão, temos um arco medieval da Idade Média, mostrando que deixamos para trás aquela ideia do mundo fechado, que ninguém poderia ultrapassar o que era de domínio popular. Já agora estamos na Idade Moderna de descobrimentos e descobertas. Vamos conhecer a Moca indígena logo após o Anal Capitânia. Alguma pergunta? Podem me acompanhar.
Aqui à frente temos o quadro de Atlas Mille, data de 1517. Retrata a exploração do pau-brasil e outras atividades indígenas. Ao lado, instrumentos de cestarias, pesca, guerra, caça. Os dois quadros de Debré, o primeiro retratando o chamado à guerra e o segundo a batida em retirada. A obra chegava a medir 32 metros, o tamanho de uma nau capitânia, torre em média de 15 a 25 km. Instrumentos de rituais, chocalhos, colares, flautas e cocados. Os bonecos de madeira leve as mães davam para as crianças, acreditando que espantaria os maus espíritos. Nas redes em cima dormiam os casados, esteiras embaixo, solteiros e crianças. Quadro de Victor Meirelles, retratando a primeira missa do padre Frei Henrique de Coimbra, em coroa vermelha. Podem perceber que os portugueses ouvem a missa com devoção. Os nativos, porém, por não entenderem a língua dos portugueses, por nunca ter visto uma missa antes, se perguntando o que está acontecendo. Alguma pergunta? Vamos agora conhecer a nau capitânia. Podem me acompanhar. Ó, tá demorando, hein? Porque tá parou pra cá, deixa eu Nunca, a gente tá perdendo tempo ainda. Vai sair daqui quando você não for. Quando você não for, a gente não vai sair daqui. Flauta, chocalho, colares, sonidores. 2, 3, 4. Olha aqui. As redes. Esteira. Usada missa. Acho que está sendo interessante essa visita ao Memorial do Descobrimento. O nome das 3 caravelas do Cabral foram El Rei, São Pedro e Anunciata. El Rei, em homenagem ao rei Manuel, São Pedro, em devoção ao Santo Pedro, e Anunciata, para anunciar a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Não se preocupe, toda vez que eu pergunto, eles falam Santa Maria Pequenina. É porque a gente não aprendeu essas outras 3. Na verdade, é o Rei, São Pedro e a Anunciata, só tem segundo de estudos de Portugal. Nos livros, normalmente, das escolas, precisam aprender Santa Maria Pequenina, que fora de Cristóvão Colombo e as mesas do Cabral, mas não foram. Eu não tirei 0 de 3, né? Então, acho que é tão duro assim. Vamos agora conhecer o porão da embarcação. Mas agora já fudeu, né? São Pedro, São Pedro, Aí acaba aqui um pouquinho. Não, você vai conhecer o porão. São Pedro é para anunciar, uma homenagem ao rei. Anunciar. É São Pedro mesmo, desculpa.
É o rei, é o do homenagem ao rei. Tem um anunciado que não tinha chegado dos portugueses aqui. Pô, mas não é pequenininho não. Já dizem maiores. É tudo de madeira, né? Tudo bem. É de pequeno, né? Réplica, mas você também é. Trazer isso daí aqui. Tem os panos ali, descendo assim. Deixa, é verdade, tem que quebrar as coisas. Não ia ter força. Arrasta a embarcação. Isso negócio pesa toneladas, isso não vai arrastar. É isso, é uma coisa muito fácil. Eu vou tomar um vídeo se for lá. Esse negócio aí atira? Uma régua. Mas atirar. Vamos conhecer o porão da embarcação. Antes, vamos lembrar que não haveria as portas. Eles subiam por meio de cordas ao lado da embarcação. Deixa eu pegar uma pedra dessa. Porão da embarcação, nos sacos carregavam biscoito e farinha, que muitas vezes azedavam, mas eles teriam que comer do mesmo jeito. Tonés, peixe em conserva, água, vinho, pólvora, caixotes, cabras e galinhas para melhorar na alimentação. As pedras serviam para o equilíbrio do barco, tudo que houvesse desse lado teria que haver do outro, sobrando um corredor de 1 metro a 1,5 metro, onde 150 homens dormiam, revezando de 4 em 4 horas. As gretas abertas ao lado do barco eram tampadas com cordas e óleo de baleia. Não haveria as escadas, subiam por uma abertura aqui ao meio do barco por cobras. Cabral saiu de Portugal com 13 embarcações, sendo elas uma naveta, 3 caravelas e 9 naus. 3 embarcações voltaram apenas com 5. Saiu com 1.500 homens e voltou apenas com 500. Os que não morriam em naufrágio morriam de doenças. Escorbuto, por falta da vitamina C, os dentes caíam, a gengiva inchava sem poder se alimentar, morriam de fome. Vamos conhecer a parte superior, tomem cuidado com a cabeça, o compartimento é baixo. Os homens da época eram baixinhos. Cabral era considerado um gigante, com de 1,73 m. Aqui as panelas. Temos aqui o... Oi? Só pesquisando virar entra no Google, o Google responde. Isso. Temos aqui o banheiro da embarcação. Os homens abaixavam, faziam as necessidades e com o pé empurravam, ou mesmo no balde no porão e rumavam o mar. Os mais corajosos, assim a dizer,
segurando aqui nessa corda, subia aqui em cima, fazia diretamente ao mar. Esse aqui era o papel higiênico. Olha lá, isso. Nós ouvimos. Uma corda que tinha de 3 a 4 metros, se limpavam, rumavam ao mar. Com o deslocamento do barco, ia limpando a corda. O apressado que não conseguisse esperar a corda ser limpa, usava ela assim mesmo suja. Aí fica a pergunta se ele se limpava, se sujava mais ainda. Eu acho que se sujava para estudar. Era comunitário e até mesmo o Cabral usava essa mesma corda. Claro, essa não, porque essa não foi utilizada. Apenas uma régua. Mas se vocês quiserem inaugurar, podem ficar à vontade. Não queremos. Ali é a cozinha da embarcação, não temos acesso. Eles também não usavam diariamente. Ali é o quarto do Cabral. Poderiam estar subindo, conhecendo, tirando as fotos. A saída fica por ali. Minha explicação acaba por aqui. Muito obrigada pela atenção. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Pegava do outro, tá limpando com a mesma corda. Coitado do último. É o que morria mesmo. Esse é o compartimento dos canhões. Três canhões desse lado. Três canhões desse. Três canhões um lado, três canhões do outro também. Ali ficava a cozinha da nau. Ele disse que era o quarto do Cabral. Cabral. Falou do capitão. Eles levam pra baixo e fica doente. É, não pode. Morre o capitão primeiro. Morre todo mundo. Olha dentro dessa casinha. Quarto do Cabral. Gente de Cabral. Olha pra cá. Olha aqui. Pronto. Pessoal, Aqui, ó. parece que tem que ser aberto, fechado. Então, pegar até aqui. Tem ar. É isso aí, pessoal. Passeio Memorial do Descobrimento do Seguro. Espero que tenham gostado. Até na vista, baby.